E aí, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que tá em um livro diferente, né? Então, a gente vai falar sobre a teoria não, né? A descrição do Morphemes as Rules, do Andrew Spencer. Então, essa análise do Morphemes as Rules está aqui, tá? No livro Morphological Theory, do Andrew Spencer, tá? É esse aqui, bem bonitinho. Tem disponível em PDF na internet, eu já encontrei várias vezes, mas eu gosto de um livrinho físico, aí eu tenho ele aqui em casa. O que acontece? Vocês não vão encontrar, provavelmente, essa teoria do Morphemes as Rules, no caso, morfemas como regras, em morfologistas brasileiros ou em gramáticos brasileiros. Por quê? Porque a ocorrência de morfemas como regra não é tão frequente no português. Na verdade, tem uma certa frequência, mas em algumas línguas o tal do Morphemes as Rules digamos, determinante. É realmente distintivo mesmo. E no português, os casos em que a regra é distintiva, mais distintiva que o resto, não são casos tão numerosos assim, tá? Às vezes a regra é só uma questão de reforço. E hoje a aula não é para dar uma definição ou uma conclusão para isso, mas é para mostrar para vocês um outro ponto de vista. Bom, então o que acontece? Se vocês pegarem o livro Morphological Theory, né, e forem estudando, logo no começo vocês vão entender que pro Andrew Spencer não, né? Ele diz que isso é uma coisa dos linguistas. Morfemes, né? Eu vou colocar em português mesmo, porque é mais fácil. Morfemas podem ser coisas, entre aspas, né? Ou regras. E aí por isso que ele chama de morphemes as things, morfemas como coisas, ou morphemes as rules, morfemas como regra, tá? Bom, tudo bem. Então, quando a gente pensa em morfema como coisa, a gente está pensando realmente em estrutura fonológica, em estrutura, né? Ou seja, ele está ali na cadeia morfológica, né? Que é o que a gente percebe nos morfologistas, né? Ou seja, aquela coisa que a gente faz de pegar, por exemplo, cantar. E aí a gente vai lá e divide. Cante, A, R. Então, isso são morphemes as things, são coisas, né? São elementos que você consegue identificar aqui, né? Então, são coisas. E eu não estou falando aqui de morfema zero, porque o morfema zero está na estrutura. Você encontra ele na estrutura. É o caso, por exemplo, de florar. Então, flor, zero, A, R. Acho que está fora da câmera, né? Aqui, ó. Florar. Então, você tem esse zero aqui. Isso daqui também é o que seria um morpheme as thing, né? Ou seja, um morfema com coisa. É uma coisa. Você identifica o zero na estrutura. O que a gente está falando aqui, o que a gente diz de morpheme as rule, é um pouquinho mais a fundo. Um morfema como regra é uma coisa um pouquinho mais específica, tá? E em algumas línguas isso é bem mais efetivo, é bem mais produtivo. Na nossa língua existe sim, mas não é tão frequente assim, como traço distintivo. É frequente como traço de reforço, mas como traço distintivo, não. Então, vou mostrar para vocês o que seria esse tal do Morpheme as Rule, tá? Eu vou dar um exemplo primeiro no inglês, tá? E depois eu vou tentar dar um exemplo no português, tá? Para vocês entenderem essa coisa da regra, tá? Então, vamos lá. Vou descer um pouquinho aqui. Vamos pegar primeiro um exemplo do inglês, tá bom? Vou descer mais aqui. Então, olha só. A gente tem sing, verbo sing. Verbo sing significa cantar, certo? Na verdade, antes de usar o sing, eu vou pegar o walk. Walk é andar, certo? Bom, walk tem um espaço vazio aqui na frente, que pode ser preenchido posteriormente por um ED. Então, a gente tem walked. Tudo bem? Walked, que é o quê? Andou.
digo, não é exatamente andou. É a forma básica para andou. Ou seja, você vai colocar um sujeito ali. I walked, he walked, we walked. Ou seja, pode ser que o sujeito seja eu, seja nós, né? Porque no inglês a flexão não é tão rica, né? Porque é uma língua germânica. Não é que nem a nossa, que tem várias flexões, né? Então pode ser andou, pode ser andei, pode ser andamos, entende? Então aqui é só a questão do tempo mesmo. Esse verbo daqui, ele tá em algumas formas, né? Ele tá no presente do indicativo, por exemplo, e aqui ele tá no pretérito perfeito. Essa é a questão. Então esse ED daqui é um morfema, tá? Isso aqui é uma desinência. Isso aqui tá definindo tempo, né? Tempo e modo. Então isso aqui é uma desinência. A gente sabe que isso aqui é uma desinência, meio óbvio, né? Agora, qual é o pretérito perfeito de sing? Né? O que eles chamam de simple past. Não é singed, né? É sang. Deixa eu só... Cadê essa, né? Aqui. Sang. Tá? Com A. E isso daqui seria o cantou, né? Pretérito perfeito. Só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui a transcrição também, né? Então, com aquele Nzinho para baixo, né? Que é o palatal. Esse aqui, esse fonema é aquele fonema que é tipo um A com E, assim. Sem. Tá? Aqui, walk, aí seria o W mesmo, né? Porque é uma semivogal. Walk. Walk. E walked. Então, aqui eles realmente só adicionam o D. Na verdade, como terminou em consoante surda, né? Vai ficar walked. Walked. Tá. Bom, eu quero que vocês entendam qual é a ideia aqui. A ideia é a seguinte. Existe uma regra morfológica que criou o pretérito perfeito. Aqui embaixo, a gente tem o que normalmente acontece no português. Ou seja, você tem a estrutura básica do verbo, que pra gente seria o infinitivo, e você adiciona ali uma desinência a partir da estrutura básica. Tá? E aí essa desinência vai definir tempo, modo, e pra gente também tem número e pessoa. No inglês, só existe com aquele S do presente do indicativo para as terceiras pessoas do singular, né? Então, he reads, né? I read, he reads, né? Só essa. No resto não tem, é sempre zero. Então, os marcadores de tempo são outros, né? São verbos auxiliares em geral, posição e tudo mais. Então, o que acontece? Aqui é o que acontece no português mesmo, aqui embaixo. Agora, aqui em cima, a história é um pouquinho mais... aqui. A história é um pouquinho mais complicada, porque nada foi adicionado à direita, vocês entendem? Nada veio à direita para dar essa ideia de desinência. O que provoca a mudança aqui, na verdade, é uma alternância vocálica. É o que a gente chama de metafonia. Tá? Então ocorreu uma alternância. Você tinha eu esqueci de colocar a intensidade, né? Esse tracinho aqui. Então aqui você tinha o I tônico. Aqui você tem esse símbolo aqui que seria tipo um schwa. É perto do schwa, mas não é bem o schwa. Tônico. Então ocorreu aqui uma mudança. Uma mudança de timbre. Uma mudança de vogal. Então, o que acontece? O que o Andrew Spencer fala disso? Ele vai dizer o seguinte, que isso daqui é um morfema como coisa. Morpheme as thing. Isso é um morpheme as rule. Ou seja, é como se o morfema aqui não fosse uma unidade que você divide na palavra. O morfema aqui é uma regra. Ou seja, transformar I em E. Pra fazer bonitinho. Tá vendo?
é a transformação, é a regra, é essa regra aí que é o morfema. Ou seja, o morfema pode ser uma regra. É legal, né? Isso existe no português? Existe. Com verbo, não muito. Mas com nome, tem um que faz isso. Olha só. Avô, avó. Professor, professora. A mudança de gênero é mediada aqui por qual morfema? Por esse A daqui. Isso aqui é um morfema como coisa. Certo? É assim que a gente faz a mudança de gênero no português em geral. Você adiciona o A. E aqui, o que aconteceu? Aqui ocorreu uma metafonia também, tá? Isso aqui é uma metafonia. Ocorreu aqui uma mudança de timbre, tá? Então, a vogal saiu de baixa para... De baixa não, de... Ela saiu de média baixa para média alta, né? Porque a vogal O é média. Então, ela saiu de média baixa para média alta. Tá bom? Seria de média fechada para média aberta, né? Pois é. Então, isso daqui é uma regra. Então, existe uma regra que mediou isso aqui. Então, é como se o morfema fosse a regra. Qual é o morfema que define o gênero da palavra avó? Não tem nada que você consiga encontrar na palavra, não existe nenhuma coisa que você consegue encontrar na palavra que diga que o morfema é aquele elemento. Por exemplo, não é o O. Entendeu? Porque o O também tá aqui, na palavra no masculino. Então, de onde que veio o feminino dessa palavra? Veio do acento. Mas o acento não pode ser um morfema. O morfema é a regra que transformou o timbre de fechado para aberto. Entendeu? Então, existe uma regra mental que a gente usa que transforma de fechado para aberto. E aí, o que eu tinha falado anteriormente da questão de que no português não existe tanto essa coisa de traço distintivo como regra? É porque realmente não existe. Isso aqui é um caso bem excepcional. Existe sim metafonia, é o que a gente chama de... Né, vocês já devem ter visto, acho que isso inclusive tem em algumas gramáticas normativas. Plural metafônico, né? Plural metafônico e feminino metafônico. O que é plural metafônico? É quando ocorre essa mudança de timbre. Fogo, fogos. Né? Então, esse O daqui é O fechado. Esse O daqui é O aberto. Fechado, aberto, fechado, aberto. Beleza? Então, o que eu quero dizer com ser distintivo ou não ser? O que eu quero dizer é que, por exemplo, isso aqui é plural metafônico. Por quê? Porque ocorreu essa mudança de timbre mesmo. Fogo, fogos. Fogo, fogos. Fogo, fogos. Mas a metafonia, nesse caso, não é o fator determinante de número. Ele é uma aplicação de uma regra secundária. Porque o que está definindo o número na palavra fogos é o S. Então, é o que eu estou dizendo. A metafonia, neste caso aqui, no caso de fogos, é redundante, é pleonástico, é de reforço mesmo, tá? Por quê? Porque se fosse fogos, também a gente saberia que está no plural, né? Então, a questão do fogos é uma questão realmente de reforço. Reforço, para reforçar uma característica que já é feita por outro elemento. Inclusive, isso aqui tem nome, né? A gente chama isso aqui de morfe redundante. Isso aqui aparece em alguns autores. Por exemplo, aparece no José Lemos Monteiro. José Lemos Monteiro usa essa nomenclatura, morfe redundante. É para esse tipo de coisa aí. Feminino metafônico, mesma coisa, tá? Por exemplo, famoso, famosa. Aqui, quem está definindo o feminino não é essa vogal O daqui, né? Que aqui é O, famoso, e aqui é O, famosa. Não é o A. Tem um A ali indicando, que é a desinência de gênero. É essa desinência aqui que está indicando o gênero de famosa. Ele que está marcando o feminino. Mas essa mudança de timbre é reforço. É reforço da questão da mudança de gênero. Tá bom? Então, eu tô falando isso porque
a questão do morpheme as rules não é especial. Se você procurar no livro do Andrew Spencer, está logo no começo, né? Se eu não me engano, está na página 20, 21. Deixa eu ver aqui. Mais pra frente. Acho que tá mais pra trás. Tá antes. Aqui, Morpheme as Rules, tá? Na página 15. Uma das primeiras coisas que aparece, ó. Tá bem aqui escrito. Morphemes, Morphological Formatives, Morphemes as Rules. E antes disso ele fala do Morphemes as Things. Então por que a gente não encontra isso tanto em morfologistas portugueses? Na verdade a gente não encontra em nenhum, não é que a gente não encontra em quase nenhum. Eles chamam isso aí de morfe suprassegmental. Inclusive, vocês já devem ter visto euzinho aqui falar de morfe suprassegmental, né? Usar essa nomenclatura. Porque essa nomenclatura que aparece nos morfologistas brasileiros mesmo. Por quê? Porque eles não entendem que isso aqui é uma regra. Pra gente isso não é uma regra, vocês entendem? Agora, existem algumas línguas que vivem disso, né? Por exemplo, no árabe, tem aquele exemplo do verbo escrever, que eu acho que é bem conhecido para todos, né? Por quê? Porque ele tem KTB, né, que são as consoantes, e dependendo das vogais que você coloca entre essas consoantes, você vai ter conjugações diferentes. Então, realmente, por exemplo, em alguns casos no árabe, o verbo sobrevive por causa da metafonia. A flexão dele é realizada pela metafonia. O que vai definir a flexão é o rol de vogais que vai se intercalar ali no grupo de consoantes. Então, nesse caso, o que prevalece nessa língua daqui é a regra. Regra, não é a coisa em si. Porque se você for pegar o verbo escrever em árabe, qual é a raiz dele? Você vai dizer que a raiz é KTB? Bom, pode ser, mas aí você vai ter que considerar a ideia de infixo, né? Porque tem coisas que estão se enfiando no meio da raiz, né? Então você tem, por exemplo, katab, kateb, kitib, para conjugar o verbo. Como é que você explica isso? Isso é uma regra, isso não é uma coisa, isso é uma regra. Tá bom, gente? Então foi só para mostrar essa questão para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, vou colocar a bibliografia, tá? Para vocês, né, se aterem a isso e vocês pesquisarem um pouco mais, porque às vezes a gente lê os livros de morfologia brasileiros e, por exemplo, isso aqui não aparece em nenhum, né? Então a gente tem que analisar tudo, tá bom? Então, é isso. Eu vou encerrando a aula por aqui. Foi só uma aula de discussão mesmo, pra gente conhecer mesmo um pouco mais da morfologia que tá fora do português, tá? Mas, enfim, acho que é um assunto interessante, né? Acho que essa coisa do verbo árabe, esse exemplo do verbo árabe do KTB, ele aparece aqui no Andrew Spencer, tá? Lá na página que ele fala do Morphemes as Rules, na verdade um pouco depois, ele fala das regras produtivas da morfologia, e aí ele acaba citando o árabe, né? E ele cita justamente esse exemplo do KTB, né? Kitib, Kateb, aqui, ó. Quando ele vai falar de verbos arábicos, aí ele fala do KTB, KTB, e aí você tem katab, write, que seria o infinitivo, né? Aí katab com 2 T's, cause to write, fazer escrever, né? Kaatab com 2 A's, correspond, corresponder, né? Aí você tem takaatab, escrever para outra pessoa, né? Então as conjugações elas são feitas com o que você coloca no meio dessas consoantes, KTB, né? Então perceba como em algumas línguas o que prevalece é a regra. No nosso caso, no português, é mais comum que prevaleça não a regra nesse sentido aqui, mas sim a coisa, o que o Andrew Spencer chama de morpheme as thing, tá? Então é isso, foi só questão de vocês discutirem, de vocês aprenderem um pouquinho mesmo. E eu recomendo vocês, para quem se interessa por morfologia, né, estudar esse livro daqui, porque ele é a base para quem está querendo estudar morfologia comparada, para quem está querendo estudar morfologia geral, né? Uma coisa, gente, é você estudar
morfologia do português, né? Aí você se especializa em morfologia do português e você aprende os mecanismos e tudo do português. Outra coisa é você conhecer morfologia geral, morfologia entre línguas. Esse livro daqui dá exemplo de muitas línguas diferentes. Muitas línguas diferentes. Então, para quem quer aprender mais sobre teoria morfológica mesmo, morfologia abstrata, né? E esse livro daqui é gerativista, então você aprende morfologia abstrata mesmo, assim, morfologia gerativa. Esse livro daqui é excelente. Inclusive, eu recomendo não só este livro, eu tenho esse livro na minha estante porque eu adoro esse livro, mas eu também recomendo o autor, Andrew Spencer. Ele tem alguns livros publicados sobre morfologia e ele é excelente, ele é ótimo, tá? Então, é isso. Beijão pra vocês e bons estudos.